Eu quero chamar uma pessoa muito especial para a nossa conversa agora. Chama! Vou ficar de pé aqui. Eu quero chamar a proprietária do Aras Lagoinha, a dona Marisa, que através Os dela... aplausos! Olha aí, dona Marisa, seja bem-vinda! Que através dela toda essa obra pôde acontecer, essa história, esse sonho. Então, é isso que nós vamos aprender agora. Boa noite, dona Marisa. Obrigada a todos mais uma vez. Seja bem-vinda, por favor. Muito obrigada. Dona Marisa, estudando a história da senhora, eu vi uma coisa muito bonita, que diz lá: não sei se os cavalos escolheram a senhora ou se foi a senhora que escolheu os cavalos. Conta pra gente como que foi esse amor que surgiu desde criança. Verdade, porque eu não sei direito quem escolheu quem, porque eu nem sei explicar muito bem, porque aos meus 3 anos eu recortava fotos e isso já me encantava, os cavalos sem eu tê-los. Então eu punha no meu quarto, recortava, punha, minha mãe falava: que é isso? Eu falei: eu gosto. Simplesmente, os meus pais não tinham fazenda e eu gostava e queria. Mas você sabe, né? Criança não tem aquele... falar, pode ter, não pode ter. Tudo é possível. E, às vezes, eu penso em voltar a ser criança para ter esse senso de tudo é possível. Porque a gente não pensa em que não pode, né? E esse senso de poder é tão especial que não mede as consequências e a gente não tem barreiras. E esse sonho se tornou possível. Na época, meus pais eram de classe média, e eu toda hora falava para os meus pais: eu quero ter cavalo, mas a gente não tem nem terra, não tinha terra, né? Mas simplesmente eu quero, não fazia conta, né? Uma criança de 3 anos não faz conta. Só queria, e eu queria estar perto deles. Era uma coisa que eu não imaginava que era custosa, né? E, naquela época, existia assim, não tinha fazenda, e os meus pais, até tem uma prima minha que está aqui, a gente fazia piqueniques em estrada. A gente ia nas estradas e fazia piquenique, não era assaltado, e era gostoso, que a gente vivia em família. Então, levava-se as coisas, e meu pai falava assim: vamos ver, né? Tudo, vamos ver. E até que uma tia conheceu uma amiga que conheceu o condomínio Lagoinha. O que era o condomínio Lagoinha? Era uma fazenda que a pessoa teve que ir rapidamente trabalhava na Ródia e teve que ir rapidamente voltar à França e trouxe a ideia de dividir em lotes. E era uma fazenda muito bonita, porque ele era meio europeu, então essa fazenda tinha tudo. Tinha divisão de cocheiras, tinha divisão de lugar que tinha caprinos, mas chegou aqui, foi tudo vendido, né? Só tinha os espaços, granja, tudo. E eu falei: os cavalos, só tinha o espaço. Eu falava para o meu pai: mas e os cavalos? Até depois eu trouxe, essa minha prima também teve casa aqui, e até o pai dela também tomou conta da cocheira, e a gente começou a ter cavalos, mas, coincidentemente, falaram: olha, limítrofe com Lagoinha, tem uma fazenda Primavera, coincidentemente é aqui, hoje é Aras Lagoinha, que tem um senhor que tem uns cavalos. E eu vim aqui, pequenininha, com 5 anos de idade, meu pai comprou esses lotes, e eu vim aqui, ajudava esse senhor a cuidar e alugava esses cavalos no final de semana e depois nas férias, e aprendia a cuidar dos cavalos com esse senhor. E toda vez que eu vinha aqui alugar esses cavalos, eu falava: essa terra vai ser minha. Vou construir um Aras. Não sabia nem o que era a palavra Aras e nem nada. Assim passou, com os meus 20 anos eu casei, tentava comprar essa fazenda, falei com o prefeito da cidade, ele falou: Marisa, esquece, que é impossível comprar essa cidade, é uso capião, já procurei, o próprio prefeito tentou comprar, não conheço a pessoa, nem nada, mas o poder
né, do querer, a dedicação, um dia em casa, eu abri uma revista de cavalo, só existia uma na época, e virando assim, aleatoriamente, estava assim, vende-se uma propriedade do lado de condomínio famoso, diga que só existia um condomínio famoso, ou só um condomínio, que era em Jacareí, por sinal, o primeiro condomínio do Brasil, é o condomínio Lagoinha, e trouxe essa ideia europeia, perfeita para se construir um aras. Eu olhei, eu falei, condomínio perfeito, é o condomínio Lagoinha, isso, eu já tinha um terreno no próprio condomínio, que eu já tinha alguns cavalos, eu falei, a Fazenda Primavera. Tinha um número, né? Na época, meu marido falou, mas não pode ser, já está... Era uma revista de 80, e eu, quando abri essa revista, era 1984. Impossível. Eu falei, não custa, o número está aqui, apareceu na minha mão, né? Vamos ligar. E eu consegui comprar essa fazenda depois de um ano, um dia do plano cruzado, que tudo se valorizou. Daí a pessoa não queria mais vender, porque tudo tinha valorizado, mas a gente já tinha fechado o negócio em cartório. E o Paulo, meu marido, na época, falou assim, não vai construir, não vai pôr um tijolo nessa propriedade, hein? Eu falei, tá bom, não vou pôr nenhum tijolo nessa propriedade. E isso se passou todo esse tempo, e isso aconteceu, e você vê, a fé move montanhas. Exatamente. E no começo da história da senhora, teve um cavalo que chamou muita atenção, né? Que é o Paulista. Queria que a senhora contasse um pouco da história. Isso, também, tudo aqui tem história, sabe? Acho que dá livros com... Você não é do tempo que existia a Barça. A Barça era aquele milhões de volumes, porque não existia o YouTube. Então, a gente comprava a Barça para saber das coisas. Então, são 500 milhões de volumes, grosso assim. Praticamente é isso aqui, a história do Lagoinha. E, na época, existia uma moça, hoje muito minha amiga, se chamava Eliana, ela vinha com um cavalo preto, que eu me apaixonei por esse cavalo. E quando ela vinha, sabe que chegar em um lugar e você abafar? Ela chega com esse cavalo e falava, ai, meu Deus, meu sonho de consumo, né? Hoje as pessoas talvez olhem uma Ferrari assim, né? Falam, ah, é meu sonho de consumo. O meu era o Paulista, o sonho de consumo. Eu chegava e falava, ai, que sonho, mas nunca vai vender, né? Um lugar que você chega e abafa com a coisa, não vai vender. Mas eu me identifiquei com esse cavalo. Um dia, tinha um senhor que ele vivia de vender cavalos. E ele chegou aqui, se chamava Senhor Faustino. Ele falou assim, Marisa, a Eliana está vendendo cavalo. O Paulista. Eu falei, não é possível. Paulista vai vender? Ah, e ele serve para você. Você sabe disso, né? Você ama o cavalo? Eu falei, E você tem que vender e tem que ser agora, domingo à tarde. Eu falei, mas como vai vender? Eu falei, pai, isso eu tenho que comprar para mim. E meu pai era meio mão fechada, nunca me dava nada, né? Eu falei assim, ai, meu Deus. E o meu primo também gostava do cavalo. Só que eu morava no condomínio, minha casa era grudado na rua, que esse Faustino chegou, e o meu primo na rua mais acima. Meu primo Orlando, que Deus o tenha. Ele falou, meu pai vai comprar. Mas eu falei assim, o meu tempo de meu pai fechar o negócio é o meu primo chegar e subir a rampa. Quem chegar primeiro, compra. Quem chegar primeiro, compra. Eu falei, pai, isso tem que fechar. Meu pai nunca tinha me dado nada assim, mão aberta, assim, falar de pronto. Meu pai falou, eu compro. Falei, fechou. Comprou pela primeira vez. Fiquei tão emocionada. Fechou. Comprou. Esse cavalo me ensinou tudo. Porque naquela época, a gente não tinha as facilidades que tem hoje, né? Pessoal que ensinava as coisas, escolas, YouTube. Muito difícil tudo. Tudo você tinha que aprender. E esse cavalo me ensinou tudo. Ele viveu comigo até os meus 21 anos. Eu já estava casada. Até na época, meu marido falou, ou o cavalo ou eu. Eu falei, o cavalo. Ele desconcertou, fingiu que não ouviu. Tá bom, então vai, fica eu e o cavalo e tudo bem. E assim foi, esse cavalo me ensinou muitas coisas. Foi assim a primeira vez que eu tive contato. Ele vinha, batia na minha janela
E ele teve uma morte muito difícil, porque aqui não existia telefone nem nada. Ele pisou num prego, não tiraram, e ele ficou uma semana com esse prego no pé, e deu tétano. Aí, quando eu cheguei, ele estava totalmente endurecido, uma doença horrorosa, e ali... Desculpa. É emoção. É a emoção de colocar para fora essa história de vida, essa vivência do Aras, onde tudo estava começando, né, com esse cavalo. Nem tinha Aras ainda, eu era só apenas uma usuária. Ali eu jurei que nunca ia faltar nada para os meus cavalos. Nunca. E assim eu fiz. Desculpa, gente, aqui. Foi uma morte horrível. Ele queria beber água, não conseguia abrir a boca. Ele andava atrás de mim, duro, totalmente torto. E ali eu jurei que nunca mais ia acontecer alguma coisa. Mas isso foi a primeira história que aconteceu no Aras Lagoinha, de dedicação. Ali só tinha ele. Não tinha cavalo. E daí ele faleceu, e eu fiquei 2 anos e meio sem cavalo. E foram os 2 anos e meio mais tristes da minha vida. Como um vazio enorme. E eu queria um cavalo preto com a estrelinha branca. E eu comecei a procurar. E meu marido começou a procurar esse cavalo, porque via a tristeza que eu sentia. Uma tristeza de alma. Obrigada, meu amor. E me mandavam fotos, até que eu achei um em São João da Boa Vista. Nome de Petróleo da Conquista, que tinha um apelido chamado Fuscão Preto, que era da música da época. Depois pode cantar essa música. E também foi um cavalo muito especial para mim. Ficou aqui, está enterrado aqui no Lagoinha. Também viveu até os 21, Sueli, 28 anos. E aí eu comecei, castrei ele, porque não tinha infraestrutura. Ele me derrubou umas 10 vezes. Porque ele era inteiro, tinha cruzado égua. Eu falei, até uma hora que eu comecei a conversar com ele, falei, a gente tem que chegar um jeito aqui. Você não pode me derrubar, a gente tem que aprender. E com ele aprendi a andar. Depois que eu conversei com ele nunca mais me derrubou. Incrível. E a gente passeava, andava, e aí eu comecei a ter a paixão e a vontade de criar cavalo. Nesse pouco tempo que a gente chegou aqui para a gravação, nunca tinha vindo no Aras Lagoinha, eu percebi que aqui realmente é um ambiente familiar e é onde realmente se encontra a família da senhora. E os animais fazem parte dessa família. E tem mais um cavalo que a senhora fala que gerou todo o Aras Lagoinha, que é o Monte Blanco. Isso. Na realidade, antes do Monte Blanco, tem mais um, que foi o primeiro garanhão, também tem uma história, Frei. Tudo está ligado muito ao espiritual na minha vida, sabe? Não sei se a gente tem tempo para ficar falando muito, porque são 38 anos de criação, e o Aras Lagoinha é muito ligado no espiritual, no meu crescimento espiritual. Então, eu falo que o Aras Lagoinha é diferente de todos os aras pelo seguinte: as pessoas pensam em criar, pensam em ostentar, e aqui é diferente. Aqui é o criar para ter um crescimento espiritual, mas para mim fazer as pessoas acreditarem na criação, eu tive que me evoluir. Eu não posso fazer ninguém evoluir se eu não evoluir antes. Porque eles são seres de luz, eles são evoluídos. Então, a gente só pode
Não é isso, Frei? Então, a gente tem que passar por percalços, caminhos, para fazer as outras pessoas. Então, eu acredito que essas dificuldades que eu passei foram aprendizados. Tanto é que todas essas dificuldades que eu vou falar, do próprio Monte Blanco, mas antes teve o coroado do PEC, foi um aprendizado. Até quem souber e quiser entrar no site do Aras Lagoinha, teve o Caminho do Guerreiro, que foi construída uma piscina para ele. Tem um pouquinho que eu gravei, tem um pouquinho da história dele, que foi o primeiro garanhão que eu criei, foi a minha letra C, um cavalo maravilhoso, e fui para uma exposição, e ali teve um percalço com ele, e ele perdeu os 4 cascos. E ali ele ficou 1 ano e meio deitado. Nós passamos aqui, também o administrador Benedito, aqui sabe muito bem que nós passamos, de dormir na cocheira, de fazer uma série de trabalho de casco, de rezar, de pôr Nossa Senhora Aparecida dentro da cocheira. E eu fiz uma promessa de ele voltar a ser campeão. Ele era campeão em tudo, foi para uma exposição em Campo Grande, choveu, ele pisou numa pedra e ele veio perder os 4 cascos com laminite, é uma doença séria do cavalo. E ali a gente teve... Esse cavalo ficou agonizando, eu chamei vários veterinários e falaram: Marisa, pode sacrificar, não dou nem 10 dias para esse cavalo. Até que eu falei assim, bom, 10 dias, temos uma esperança, né, de recuperar. E aí esse cavalo voltou, e depois, com a mesma perda de 4 cascos, ele fez 32 provas de andamento com a recuperação desse casco. Então, incrível, foi um milagre. Até tem isso no site do Aras Lagoinha. Depois, veio como criadora, nós vimos que estava perdida a pelagem pampa, não existia mais. Era uma pelagem que todo mundo falava, é de índio, de criança, de mulher e de bobo. E hoje o Aras Lagoinha nasceu Monte Blanco, através de força de vontade, de uma única égua que tinha aqui 28 anos. Ela gestou e nasceu um cavalo que chama Monte Blanco do PEC. Hoje, ele faleceu faz 1 ano, mas ele fez todo o trabalho de reconstituição da pelagem pampa do Brasil. Hoje, 80% de toda a linhagem do Brasil vem desse cavalo. Ele está inscrito no livro de méritos da raça manga larga, que só existem 2 cavalos desde 1934, reconhecidamente na linhagem de méritos, e o Monte Blanco do PEC é um desses 2 garanhões. Não existe égua de reconhecimento da linhagem, e ser um cavalo pampa, que era de bobo, de mulher e de índio, é um Monte Blanco do PEC, esse reconhecimento. Então, para mim, muito satisfatório, e fico engrandecida e reconhecidamente como também um milagre de vir assim, um cavalo. É muito bom para a Anísio fazer parte da família de Frei Galvão, estarmos também aqui reunidos em família. Frei, agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Deus criou a natureza e os animais, e Ele deu a nós, homens, a responsabilidade de cuidar. É isso mesmo? Exatamente. Deus, quando termina toda a sua criação, nos diz o livro do Gênesis, olhou para tudo e viu que tudo era muito bom. Não era só bom, era tudo muito bom. E disse ao ser humano, agora está sob a responsabilidade de vocês. Por isso é nossa missão aqui também, entender que nós temos esse cuidado e essa responsabilidade com todas as criaturas. Ouvindo, Marisa, o seu testemunho, a sua emoção, a maneira como você fala desses animais, para mim, como frade franciscano, como padre, é a concretização desse pedido de Deus, de cuidar de todas as criaturas.
o zelo, o carinho, o cuidado, o desejo de fazer a espécie se perpetuar, é a sua colaboração na obra criadora de Deus. Então, isso tudo é a nossa missão, né? Queira Deus que tenhamos outras Marisas com esse cuidado, com esse olhar. Outro dia, a Sueli dizendo, Frei, se ela vê um cachorrinho jogado, machucado pela beira do caminho, para e vai lá ajudar. É o desejo de Deus se concretizando de que sejamos também guardiães, cuidadores de tudo que Ele criou. E a senhora consegue, através dessa espiritualidade, se fazer presente nos animais, não é isso? Exatamente, não só isso, você sabe, Cristo, que quando eu vendo um cavalo, eu não sei se, às vezes eu fiquei pensando se é apego, mas não é. É assessoria. Eu entendi a palavra assessoria, mas não é só pelos meus, não. Eu ajudo as pessoas a cuidar. Legal. Se eu tenho uma experiência, eu acho que eu tenho que passar essa experiência adiante. Eu tenho as pessoas que eu atendo no meu WhatsApp, tanto é que eu dou meu WhatsApp pessoal aqui, para ele nem passou meu WhatsApp pessoal. Eu atendo as pessoas que eu nem conheço, como cuidar. Então, às vezes, a pessoa falou assim, eu estou começando uma criação, eu fiz isso, isso e isso. Está certo? Tenta fazer dessa forma, desse jeito, porque também comecei errado, também errei muito, porque da forma que não tinha conhecimento, quando eu comecei, eu tinha vontade, eu tinha vontade de cuidar. A primeira vez, eu lembro muito bem, meu pai ficou muito bravo comigo, eu tinha aqui na frente, eu fui com um amigo que tinha uma caminhonete, eu vi que ele, coincidentemente, era um pampinha, um potrinho pampa aleijado. E eu fui lá e peguei minhas mesada que eu guardava e comprei lá por 500, eu não sei que 500 que era na época. Peguei esse amigo e falei assim, você me ajuda a carregar esse potrinho? Cheguei toda em casa, toda feliz da vida. Eu trouxe um potrinho aleijado, feliz da vida, como se eu tivesse comprado um campeão. Mas, minha filha, o que você vai fazer com isso? Eu falei, eu vou cuidar. Eu queria cuidar. Como eu vim aqui, nessa fazenda, eu alugava o cavalo, que era das 8 às 5, mas eu não vim aqui alugar para andar. Meu prazer era alugar para cuidar. Então, das 8 às 4, eu lavava, eu escovava, eu comprava comida. Então, o seu Mineirão, que era o poceiro daqui, adorava, né? Eu entregava melhor do que ia. Então, eu andava pouquinho, mas eu cuidava. Então, eu já vim com essa missão mesmo de cuidar. Acho que hoje, né, eu sou uma criadora nata, mas eu tenho prazer, quando eu vendo, de ver os meus animais, não posso ter todos, né, mas de que eles estejam bem, de que eles estejam bem para as pessoas. Então, eu tenho realmente essa missão. Essa missão. E, falando um pouco em missão, quando você falou para a Aninho, 22 né, premiações, títulos, chegou um momento que eu pensei assim, será que minha missão acabou? Né? São tantos prêmios. Mas daí eu vejo que talvez você possa saber melhor que eu, Frei, que a missão ela vai se estendendo. Exato. E vai se modificando ao longo do tempo, né? Com as experiências que a gente vai ganhando. Então, hoje, para mim, é uma satisfação recebê-los aqui e saber que a missão hoje do Aras Lagoinha é transmitir esse lado tão grandioso e espiritual de estar recebendo pessoas, de mostrar nesse programa a parte espiritual que une a parte espiritual de Santuário de Frei Galvão com a parte espiritual dos animais e tudo isso que eu estou aprendendo aqui, sentada aqui, estou te escutando e também aprendendo esse lado espiritual tão grandioso e tão quanto a gente pode ainda aprender e a gente pode trazer, através do programa de Frei Galvão, toda essa parte espiritual. A nossa plateia
todos os nossos telespectadores da TV de Frei Galvão estão aprendendo muito com a senhora dessa missão que Deus confiou de cuidar dos animais. E Frei, o senhor sabe muito bem que Frei Galvão, ele aprendeu com seu fundador, São Francisco, o amor pelos animais. Exato. E como que os franciscanos veem esse zelo pela criação, esse cuidado de Deus pelo animal? É nossa missão como franciscanos termos esse cuidado, esse olhar, porque nós percebemos que Deus se faz presente também em todas as criaturas. Então, para nós também, Marisa, hoje é um dia muito significativo, porque para alguns pode parecer um mundo distante, o que tem a ver um Aras com um santuário. Como falar de espiritualidade dentro de uma realidade de cuidado de cavalos? E aí, olhando para São Francisco de Assis, a gente percebe o quanto as coisas estão conectadas. Existem vários relatos nas biografias de São Francisco que ele falava com os animais. O relato do lobo de Gúbio, um lobo muito feroz, muito bravo lá em Gúbio, e que São Francisco consegue amansar. O relato de São Francisco pregando para os passarinhos, e de repente todos eles pararam na frente de São Francisco para ouvi-lo. Santo Antônio pregando para os peixes, quando as pessoas não queriam ouvir, Santo Antônio disse: bom, vocês não querem acolher a minha palavra, eu vou pregar para os peixes. Foi à beira do rio e os peixes saíam para ouvir Santo Antônio. São relatos do quanto existe uma conexão e uma espiritualidade que vai para além do ser humano. Ela envolve os animais também. Conhecendo um pouquinho a tua história, Marisa, e como você fala, o brilho do seu olhar ao falar desses cavalos, a gente percebe essa profunda conexão, essa espiritualidade que faz deles não somente um produto. Os cavalos não são para você um objeto, não são uma mercadoria, mas existe uma conexão. Então, para mim, isso é plenamente cristão, é plenamente franciscano. E assim como quando a gente tem esse encontro de almas, esse encontro de espiritualidade, todos nós ganhamos, eu tenho certeza que hoje este programa aqui, tão franciscano, este encontro, esta amizade que aqui se cela, tão franciscana, é a expressão de uma profunda espiritualidade que está na raiz da nossa ordem e que, de repente, a gente imagina, essa espiritualidade está só nas igrejas, está só lá no santuário de Frei Galvão, está nas catedrais, está também, mas está aqui neste Santuário dos Cavalos, está aqui no Aras Lagoinha. É bonito a gente ver a obra sendo concretizada, né? Porque, assim como diz, eu prego com a minha vida, se necessário for, eu vou usar as palavras. Exato. É muito bonito porque aqui no Aras Lagoinha, com a história da Dona Marisa, a gente vê essa pregação acontecer não em palavras, mas em atos concretos. É verdade. E nós temos que pensar no seguinte: o homem caminhou tanto, caminhou tão longe e abandonou a natureza. Exato. E hoje, estando aqui, é um resgate da igreja estar voltando à natureza. A natureza, os animais e por que não? Estar junto com a natureza é a volta dos freis estarem vindo aqui junto aos animais, à natureza, e trazer as pessoas para junto dela. No fundo, você me fez lembrar daquele que é o sonho de Deus. O primeiro sonho, quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou o homem num grande jardim, onde os animais viviam em comunhão, onde o ser humano caminhava lado a lado, de mãos dadas com Deus, e viviam nessa grande fraternidade. Estabelecer novamente, restabelecer esse contato com as criaturas, com o meio ambiente, e entre as pessoas, como está acontecendo nessa noite, Marisa, é de novo experimentar um pouquinho daquele paraíso perdido, é experimentar o Jardim do Éden, não é? Com certeza, é ver a ação de Deus nos nossos dias, não é mesmo, Praianinho?
Com certeza, escutando vocês aqui, tenho certeza que nossos telespectadores também estão admirados e ouvindo e aprendendo com vocês todos, com essas palavras bonitas, com esses depoimentos maravilhosos. E Frei, fica aqui uma pergunta. O que é a liberdade da alma? É essa capacidade de descobrir que o outro também me revela a Deus. Essa liberdade da alma é perceber que não existe limites para o amor, para o desejo de fazer o bem, seja para uma pessoa conhecida ou desconhecida, seja para um animal ou para um ser humano. E às vezes a gente encontra essa liberdade montando num animal. Fala assim, nossa, hoje eu montei, fiz uma cavalgada, estou livre. E às vezes é unir tudo isso, né? É a natureza, o cavalo e estar livre de tantas outras coisas que a gente encontra aqui, nesse exato momento. É um momento muito especial. E não poderia ser diferente. São 200 anos da morte do nosso primeiro santo brasileiro. Será que outros santos tiveram um momento tão especial? Pois é. Um santo franciscano só poderia nos proporcionar essa bonita vivência franciscana. Com certeza. E a gente vê que, muitas vezes, através dos animais, Deus usa para curar, para tocar as pessoas. Porque, às vezes, uma pessoa está com uma depressão, está passando por um problema na família, e ela vem, tem um contato com o animal, e, através disso, Deus vai usar, Deus vai chegar até a pessoa. Não é? Nesse momento, eu quero pedir licença para os dois, e eu quero convidar para vir aqui, próximo até a imagem do nosso querido Frei Galvão, o Fernando Galvão, que é da 7ª geração da família do Frei Galvão. Ele é sobrinhos heptanetos de Frei Galvão. Então eu convido ele, por favor, a vir aqui conosco. Alma! Vamos aplaudir o Fernando! Que prazer falar com você, receber você aqui no nosso programa e neste dia muito especial em que nós lembramos esses 200 anos de São Frei Galvão, nosso primeiro santo brasileiro. Como que está o coração do Fernando? Essa é a primeira pergunta. Bem acelerado. É um prazer imenso estar aqui representando a 7ª geração de Frei Galvão. É muito gratificante, num lugar maravilhoso desse, com a presença dos animais, que eu sou apaixonado, fechou a conta. Obrigado, Frei, obrigado, Marisa, obrigado a todos. Fernando, você faz parte de uma família de um santo. Que honra ter no sangue a geração do primeiro santo brasileiro. Como que é para você saber que faz parte dessa família e trazer isso? Como você traz isso na sua família, no seu coração? Como você tem passado isso para sua filha? Isso é uma paixão antiga já, vem do meu avô paterno. Frei, se puder ficar aqui junto comigo, eu agradeço. Já veio dos meus avós paternos e eles são doadores do terreno da igreja, onde foi feita a igreja de Frei Galvão, em Guaratinguetá. Meu avô, inclusive, fez o casamento dele no dia 23 de dezembro, já em homenagem a Frei Galvão, isso há quanto tempo atrás. E eles doaram o terreno para a igreja sem... não tinha eu sabia que uma hora iria chegar dele ser frei, mas na época não pôde nem ser consagrada a igreja de Frei Galvão. Ela foi igreja de São José na época, né, Frei? Se eu tiver... Exato, dando certo, o senhor me ajuda. Mas já era uma vontade muito grande deles. E depois meus avós vieram a falecer, meu pai deu sequência. Meu pai deu sequência na obra, né? Sempre ajudando, sempre estando presente na igreja, fazendo com que a gente estivesse presente também. Eu me lembro que... Desculpa. Seu Edson Galvão, o pai do Fernando, marcou a história do Santuário de Frei Galvão. Nós, os freis, chegamos lá em abril, assumimos oficialmente, e já no início, o seu pai
já se aproximou e as primeiras palavras dele eram de incentivo, o sonho, o desejo de ver aquele santuário crescendo. Sim. Retomando aqui, aos 14 anos ele já fazia a gente levar flor na igreja para as missas aos finais de semana, ele cultivava as plantas e o Frei sabe, por pouco tempo que conviveu com ele, ele tinha um orquidário em casa e uma pessoa só para cuidar das plantas para finais de semana para a igreja, né? E também uma outra passagem, as placas, quando a igreja, né, não era tão divulgada ainda, ele arrumava patrocínios e colocava as placas na cidade indicando como chegar na igreja de Frei Galvão, porque por parte das autoridades não faziam, mas ele tinha muito interesse em divulgar a igreja, de fazer isso acontecer. O Frei esteve presente. Meu pai faleceu há um ano e pouco. E uma das vontades dele era que tirasse uma foto com o Frei, já acamado. E ele me disse, num desses dias, né, que ele, na cama ainda, que dia 5 de julho, acho que foi o início do terreno do santuário, onde vai ser construído um novo santuário. E ele me disse, eu esperei isso por tanto tempo, e não vou poder estar presente. Esperei por muitos anos e não vou poder estar presente nesse dia. Isso foi uma das coisas que eu não consegui atender, pela dificuldade de locomoção. A minha vontade era muito grande de colocar ele no carro e chegar de carro lá para ele ver essa inauguração, acho, né, do novo terreno, isso, das obras, do start que foi dado para esse novo santuário. Frei, o Fernando traz na geração o sangue de Frei Galvão. E é bonito, né, ver como a família atua, como a família está presente lá no santuário, assim como o pai dele, que já hoje está junto de Frei Galvão no céu, mas pôde deixar esse legado de fé. A beleza disso tudo é perceber que, mais do que o sangue que corre nas veias de um santo, é perceber o mesmo desejo e o sonho. O seu Edson Galvão, o seu pai, os seus avós, deixaram não só essa herança sanguínea, mas deixaram essa herança espiritual. E por isso hoje perceber, Fernando, você, a sua família, com todo esse desejo de continuar esta obra, de fazer o santuário de Frei Galvão acontecer, de construí-lo, de ser um espaço de oração para tantas pessoas que vêm pedir, mas uma infinidade de gente que vem para agradecer os milagres alcançados. Isso tudo torna a vida de Frei Galvão presente. Aquilo que a gente ama não morre. Aquilo que a gente faz de coração e para valer não morre. Frei Galvão, por isso nós estamos aqui hoje, ele continua vivo. E ele se perpetuou nos seus familiares, se perpetuou nos seus avós, no seu Edson Galvão, agora em vocês também, e em todos aqueles que continuam acreditando nessa obra. É um desafio, é grandiosa, mas, acima de tudo, vai ser construída, assim como já está sendo feita, pela fé, pela dedicação das pessoas. É uma espiritualidade que passa de família, e o Fernando conhece muito bem a história de Frei Galvão, conhece os milagres, a vida de oração, e eu queria saber, de todas as histórias, os momentos de Frei Galvão, qual aquele que mais marcou o seu coração que você traz consigo? Eu acho que é o que mais é conhecido, né? Essas histórias das pílulas milagrosas que fazem o impossível acontecer, né? Isso é uma coisa maravilhosa, principalmente a respeito das gestantes que têm alguma dificuldade e acabam conseguindo dar à luz após fazer
a novena da pílula, né, tomar a pílula com bastante fé, né? Que, como diz, já não é a pílula que salva, é a fé. Com certeza. E, além disso, da história de fé, Frei Galvão deixou um legado muito grande da evangelização. Portanto, é o nosso primeiro santo brasileiro. E eu queria saber de você qual foi a emoção daquele momento, porque o Frei Galvão foi beatificado em 1998 e foi canonizado em 2007 pelo Papa Bento XVI. E aí, como foi para você saber que na sua família estava o primeiro santo brasileiro? Muito emocionante, glorificante, né? E, inclusive, minha avó materna, minha avó Rosa, e minha irmã foram a Roma, no Vaticano, participar da beatificação dele. E, com certeza, posteriormente, da canonização, que foi em São Paulo, bem mais próximo da gente. Frei, é bonito, né? De ver uma história de vida, uma história de fé se perpetuar e ser reconhecida pela Igreja com o primeiro santo brasileiro sendo canonizado, Santo Antônio de Santana Galvão. E é bonito perceber, então, que os santos têm uma raiz. Eles não caem do céu, eles nascem na terra e vão para o céu. Os santos foram construídos aqui, exatamente no chão da nossa realidade. Então, de tal modo que todos nós também somos chamados a essa santidade. Frei Galvão viveu, caminhou, passou, vai saber se não passou por aqui, não é, Marisa? Passou por aqui, conheceu, viveu, ouviu certamente essas modas, tinha esse gosto pelo campo, pelos animais, tudo isso para dizer que a santidade ela começa a ser construída no aqui, no agora e no cotidiano de nossas vidas. Então, ter hoje um familiar, vocês que têm este sangue de Frei Galvão, também têm a responsabilidade, assim como todos nós, de buscarmos a santidade, né? Frei, eu queria agradecer muito ao Fernando por ter... Antes de finalizar, posso dar uma palavra? Pode sim. Um dos grandes sonhos do meu pai era que a Ordem Franciscana passasse a tomar conta, né, administrar a igreja de Frei Galvão, o santuário de Frei Galvão. É exatamente aquilo que nós falávamos, dessa conexão, dessa união entre os seres humanos, os animais e a natureza, trazendo vida em dignidade, vida em abundância, como Jesus pedia, uma vida melhor para todas as pessoas, não é? Isso mesmo. Olha só, nós vamos já nos encaminhando, não é? Para a conclusão desse programa tão especial, o Raízes do Vale, especial do Bicentenário de Morte. E eu gostaria que os nossos cantores que hoje fizeram, abrilhantaram, não é? Fizessem um fundo musical para este momento, Praianinho, que pede. Sabe, Marisa, Deus coloca pessoas boas em nosso caminho. Verdade, Frei. Quando a gente olha a própria história, percebe que Deus não nos abandona. E encontrar pessoas de um coração tão grande, tão generoso, tão solidário, tão sensível e espirituoso como o seu, nesse ano do bicentenário de Frei Galvão, é para a nossa fraternidade franciscana um presente. Obrigado, Marisa, de coração, pela acolhida, pela amizade, pelo carinho. E nós queremos, de um modo muito singelo, expressar essa gratidão. Eu sei que em 1989, numa sexta-feira santa, você foi numa procissão e lá você agradeceu a Deus por um grande milagre que aconteceu na sua vida aqui nesse Aras. Hoje, na simplicidade de uma criança, na simplicidade do nosso coração, nós também queremos dizer que a sua vida, a sua história, esse encontro é a atualização desse milagre. E por isso, receba em nome da nossa família, do Santuário de Frei Galvão, esse nosso singelo muito obrigado.
Eu que sinto abençoada, presenteada com a presença de vocês, da amizade que começou também com um simples e singelo gesto do meu amigo Genésio, que me trouxe a imagem de Frei Galvão num leilão. Olha quanta coisa aconteceu depois da visita de um amigo. E obrigada, meu amor. Um beijo. Olha que coisa. Obrigada a todos. A imagem veio até mim, né? E você estava falando uma coisa aqui que eu não lembrava, mas a minha mãe, ela teve parto natural meu e da minha irmã, tomando as pílulas de Frei Galvão. Olha que graça. Agora que veio aqui na minha... Então, eu já conhecia as pílulas de Frei Galvão, através da minha mãe, e eu tenho uma que ela me deu antes de falecer, das mãos dela, que eu estou guardando para alguma coisa muito especial, que espero não usar, mas está na minha cabeceira. Que lindo. Dadas pílulas de Frei Galvão pela mão da minha mãe. Você me deu outras. Claro. Eu guardo, mas essa da minha mãe está ali para alguma coisa Muito especial. muito especial, que está ali, eu guardo. E eu acho que essa amizade que veio pelas mãos do meu amigo Genésio, dessa imagem que está aqui no meu escritório, aconteceu tantas coisas boas, maravilhosas, e eu só posso agradecer com o presente da vida de todos vocês, do santuário até aqui, né? É uma união do santuário do cavalo com o santuário de Frei Galvão, da união da natureza, do cavalo, do espiritual, que é muito espiritual tudo isso que está acontecendo, e espero estar sempre ajudando no que for preciso. O Aras Lagoinha está de portas abertas ao Santuário do Cavalo, e espero poder fazer muito, muito mais do que foi hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe. Aí, salve de palmas para Marisa, proprietária do nosso Aro Lagoinha.